Olá, eu sou o André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou professor do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Estou aqui hoje na função de apresentador e entrevistador do Conversas com Propósito. E o convidado de hoje, que marca a reestreia do Conversas com Propósito, é o Alexandre de Michele. O Alexandre é uma pessoa muito especial no mercado, no IBGC, mas principalmente como uma referência para mim, uma referência pessoal. O nome dessa série, dessa iniciativa é Conversas com Propósito. E aí eu vou pegar um gancho no que você acabou de falar sobre o tema da visão, né, como um aspecto importante das lideranças. E se a gente amplia um pouco a visão, propósito, o nome, né, do nosso grupo, da primeira empresa que eu fundei, vem a etimologia de propósito vem de proponere, que significa declarar, colocar à frente, tornar visível, público. Qual que é o seu propósito? Como profissional, como pessoa, aí você comenta o que quiser. Bom, André, essa é uma pergunta muito difícil que eu venho pensando e venho assim trabalhando, né, com essa questão há muitos anos. Também não é algo de final de semana, não é? É algo que a gente vai construindo aí ao longo da vida, na medida que a gente vai se entendendo mais também, não é? Acho que antes de qualquer pessoa criar assim, um propósito, uma definição, eu acho que ela precisa entender o que a energiza e o que a desenergiza. Eu acho que começa por aí. O que te dá energia e o que te tira energia. E eu fui descobrindo isso de uma maneira cada vez mais clara. Então, para mim, o que me energiza? Aprender todos os dias. Eu tenho uma sede de aprender todos os dias. Me energiza ter pequenos progressos, porque não é um dia que vai fazer toda a diferença, mas cada dia eu senti que valeu, sabe? Que eu aprendi alguma coisa, fiz alguma coisa, me senti nutrido a cada dia, né? Por exemplo, um dia que passou e eu não consegui ler nada, não consegui aprender nada, não consegui refletir nada, é um dia que me machuca. Me energiza estar com pessoas interessantes, como lá no nosso programa, quer dizer, é algo que, sabe, te dá um fogo interno. Me energiza também, de alguma maneira, conseguir criar experiências coletivas que são marcantes. Então, a gente vai estar lá em Campos do Jordão, no Retreat, temos as nossas sessões mensais. Então, quando eu fico pensando nessa experiência coletiva, é algo que me dá energia. Eu faço com muito, muito prazer, porque dá vontade. Me energiza, os esportes me energizam também, então eu tenho uma dedicação muito grande aos esportes, além lá do tênis de mesa, né, o tênis de quadra, enfim, outras atividades. Que mais você pratica? O tênis de quadra, né, que é algo que é uma paixão mais recente, então eu alterno um dia um esporte, outro. Aliás, hoje tive um jogo bem duro de manhã cedo, né, então estou recuperando, né, todos os aspectos, mas o esporte ensina muito, né, a gente aprende muito com o esporte, né, muito, muito, muito. Então acho que a pessoa que pode se dedicar a algum tipo de esporte de uma maneira mais intensa, muitas vezes competitiva, eu acho que ia ter muitos aprendizados, né? Me energiza, por exemplo, obviamente a leitura, e o que eu falei, me energiza às vezes parar para o nada, sabe? Só de dar espaço, de ser dono do tempo. Isso me energiza. Agora, o que me desenergiza, e que aí para mim foi muito importante, que muitas vezes é mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que o que a gente quer, né? Então me desenergiza qualquer tipo de burocracia. Eu sou assim, geralmente sou calmo, mas se você quiser me tirar do sério, eu me colocar em qualquer tipo de aparato burocrático, reuniões, então é muito difícil participar de alguma reunião. Me desenergiza realmente, assim, estar com gente, muitas vezes, sabe, que tem uma certa apatia, faz por obrigação, às vezes até você vai infelizmente, às vezes, num curso e vê que a pessoa está ali porque está meio forçada, isso realmente me desenergiza. Também é algo que eu tenho que lidar melhor, que os americanos chamam de small talks, né, conversas pequenas, né, então, que são o cotidiano da vida, mas quando as coisas ficam muito repetitivas e só no small talks, para mim é muito difícil lidar com essa outra pessoa, porque para mim eu sinto que eu estou perdendo algo mais valioso que é tempo. Então, você começa por aí para entender o seu propósito. E eu acho que no final das contas a gente tem muitas vezes propósitos, não só um, né? Então cada vez mais eu vejo isso, quer dizer, eu tenho um propósito pessoal que é entender mais esses mistérios, né, da vida, esse mistério do ser humano, o que é a vida, o que é o ser humano, e a gente está sempre aprendendo. Eu acho que eu tenho um propósito mais coletivo, né, que é obviamente essa ideia de criar ambientes que as pessoas consigam se elevar, consigam se conectar, consigam se abrir e que elas por si próprias possam se tornar suas melhores versões.
Então a gente escuta bastante falar, poxa, a maneira como eu terminei o ano, eu sou uma pessoa diferente do começo do ano. Eu me sinto transformado. Isso para mim é muito recompensador. E muitas pessoas que não estavam nem vendo certas possibilidades passam a ver. Mas não por meu mérito, mas porque ela se deu essa oportunidade. É só criar um ambiente, né? E, obviamente, um dos propósitos também no âmbito familiar é ser um bom pai. Eu acho que todos nós, né? Ser um bom marido, né? Dar um exemplo do cotidiano. E acho que todos nós estamos formando pessoas, né? No meu caso, formando aí os 2 seres humanos pequenininhos, aí, o Léo e a Laura, e que eles sejam pessoas, sobretudo, seres humanos não só autorrealizados, mas orientados também a uma coisa positiva para o coletivo, conscientes, seres conscientes. Acho que 2 observações só em relação ao propósito que eu tenho pensado, André. Primeiro, é que assim, quando eu falo meu propósito, realmente não há o eu, né? Não há o eu como uma essência imutável, sabe? Aquele eu, como se fosse um serzinho. Esse eu, a gente tem vários eus ao mesmo tempo e a gente muda ao longo da vida. Então, acho que não tem um único propósito para descobrir. Acho que pode ser mais de um e pode mudar, né? E tem outro livro do Viktor Frankl, que diz o seguinte: muitas vezes essa coisa do propósito não é você racionalmente elaborar um propósito, mas é você conseguir estar aberto para sentir e perceber o propósito que a vida quer dar a você. Então, em vez de você, sabe, qual vai ser meu, vou tentar botar no papel, às vezes esteja ali, esteja aberto e perceba que propósito que a vida quer dar para você. Então, acho que isso também é algo que me toca bastante. Muito bom mesmo. Você tem 48 anos, né, como eu comentei no início aqui, estamos caminhando para o final agora, e eu sempre penso que a gente, quando está chegando ali nos 50 anos, partindo do pressuposto que estaria praticamente terminando o primeiro tempo, tomara que a gente possa viver o século, né? A gente amadurece e a gente começa a se dar conta da finitude, porque a vida passa muito rápido. Hoje, com essa idade, pensando na sua finitude, você quer ser lembrado por quê? Pelo quê? Resposta direta. Não sei. Eu não sei se essa coisa de ser lembrado, que eu tenho cada vez mais assim percebido. Não, mas pensa o seguinte: você não está mais nessa existência e as pessoas vão falar do Alexandre. Vão falar assim: o seu Alexandre era. Nesses últimos anos, André, nós perdemos pessoas muito próximas e pessoas que foram algumas dessas referências que eu mencionei para você lá no começo. E aí fica muito evidente de que a única coisa que faz algum sentido é o que a gente deixa de impacto naquelas pessoas que conviveram conosco, né? Então eu quero ser lembrado, obviamente, como uma boa pessoa, alguém que ajudou muitas outras pessoas na vida. Acho que no final a única coisa que a gente deixa, ajudar em vários sentidos, né? Em vários aspectos, muitas vezes ajudar é da pessoa se encontrar, ou da pessoa crescer, ou da pessoa, enfim, ela sentir que de alguma maneira eu tive um impacto positivo na vida dela. E sempre me vem à mente uma frase também do Maslow, que até nós, foi o último livro lá do ano passado, do programa, que ele falou o seguinte: eu queria deixar para os meus tataranetos, eu não vou deixar dinheiro para eles, porque o que eu vou deixar são textos, são comunicações para eles que nem nasceram ainda, como uma expressão de amor. Quer dizer, conselhos, lições que possam ajudá-los. Porque quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre lembra do relacionamento agora, entre pessoas. Mas cada vez mais eu percebo a importância do relacionamento vertical. Quer dizer, nós honrarmos os antepassados que se esforçaram tanto para nós estarmos aqui hoje. E nós deixarmos boas sementes para aqueles que vão vir depois. Então, de alguma maneira, né? É muito difícil a gente falar como a gente quer ser lembrado, mas eu gostaria de deixar também boas sementes e que essas coisas vão simplesmente reverberando, né? Porque tudo é uma grande continuação. A gente pode até nem saber quem foi a pessoa 3, 4 gerações atrás, mas ela está em nós sem nós percebermos. Então, o que nós vamos deixar daqui para frente? Então, acho que essa é uma questão que cada vez mais eu me pego. Você falou dos 50 anos, é verdade, né? A gente tem uma sensibilidade cada vez maior em relação à finitude, em relação ao valor do tempo, né? Em relação às escolhas que a gente faz e a coerência e a necessidade de fazer algo que tenha sentido, sobretudo. E que é a palavra mágica que você muito bem, né, lá atrás
selecionou para o seu grupo empresarial, que é o propósito, né, no final das contas. Sabe, Alexandre, eu acho que você traz também o tema da prática esportiva, que é algo que eu comungo. Porque eu acho que se a gente quer viver, o meu combinado com os meus filhos, e tomara que eu honre isso, é de chegar pelo menos aos 90. Na verdade, eu pretendo chegar aos 100, né? E aí eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho que cuidar da minha dieta, eu tenho que nutrir hábitos de também dormir cedo, de acordar cedo, de meditar. Hoje cedo eu nadei 3.000 metros. Então, assim, são hábitos que fazem com que a gente se conecte de uma forma mais sistêmica, mais holística, pensando no mental, pensando no emocional, pensando no físico, pensando no espiritual, né? E tudo isso faz parte do mesmo conceito quando a gente pensa em liderança, quando a gente pensa nas organizações, quando a gente pensa que tudo isso são seres humanos.